Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia outra vez, na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, onde nós iremos ler a partir do verso 1. E aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos uma palavra para a nossa meditação. Muito bem, vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui, queridos irmãos, uma orientação do apóstolo Paulo, ele que é o grande doutrinador da igreja aqui no Novo Testamento. O volume de escritos de Paulo realmente é impressionante. E ele vai falar aqui sobre uma questão que já na época acontecia e durante toda a história da igreja tem preocupado os cristãos, os líderes, que é a questão da apostasia, ou seja, aqueles que abandonam a fé. Hoje nós vamos falar então sobre o tema alguns apostatarão da fé, usando como base aqui esse texto de 1 Timóteo capítulo 4. Esta epístola a Timóteo, que é uma das chamadas epístolas pastorais, né? As duas epístolas a Timóteo e a epístola a Tito estão neste grupo, e eles estão, esses escritos, entre os últimos do apóstolo Paulo. Já um Paulo idoso, já um Paulo que tinha passado por muitas dificuldades na vida, um Paulo já no final da carreira, ele vai já numa dessas epístolas dizer que concluiu a carreira, né? Este Paulo idoso, então, ele escreve da Macedônia, provavelmente, uma epístola a Timóteo por volta do ano 65 ou 66 da era cristã, e nesta carta ele vai instruir Timóteo, aquele que no capítulo 1 ele chamou de seu filho na fé, e ele vai dizer a Timóteo, que era então um dos líderes da igreja, provavelmente o pastor da cidade de Éfeso, e ele vai mostrar a ele como ele devia ser um obreiro aprovado, e como ele devia conduzir a igreja, como ele devia instruir a igreja, como ele devia estar preparado para todo tipo de dificuldade, de situação adversa que acontecesse na igreja. Então o apóstolo Paulo aqui vai alertar sobre a questão do abandono da fé, a apostasia, que alguns crentes ali onde Timóteo estava, eles já haviam feito esse tipo de coisa, e acontecia já naquela época na igreja de alguém renegar a sua fé. Ele então vai instruir Timóteo sobre essas coisas, ao mesmo tempo que vai estimulá-lo a perseverar na fé, na sã doutrina, na leitura da palavra, na piedade, para que ele possa se salvar e também salvar aos outros. No verso 16, o apóstolo Paulo, desse mesmo capítulo aqui, diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então é necessário permanecer na fé, na doutrina de Cristo, para poder alcançar a salvação. Por isso é tão importante nós pensarmos sobre
a questão da apostasia e o que leva alguém a fazer isso, como é que nós podemos evitar esta questão tão importante de alguém abandonar a sua fé. O que é a apostasia, queridos irmãos? Esta expressão significa o abandono geral da religião ou a negação da fé por parte daqueles que antes a sustentavam. Veja que a apostasia não é um ateu que nunca acreditou em Deus, não é um pagão que nunca creu em Cristo. A apostasia é feita por alguém que já cria em Cristo, que já sustentava essa fé e então a abandona. Então nega completamente esta fé. Isto é a apostasia. E o apóstolo Paulo, aqui nesta epístola a Timóteo especialmente, ele vai falar muitas vezes sobre a questão do desvio da fé, sobre o abandono da fé, sobre rejeitar a fé, que era uma coisa que, pelo visto, estava acontecendo ali na cidade de Éfeso. Veja que no capítulo 1, versos 5 e 6, Paulo já dizia: mas o fim desta admoestação, deste mandamento que ele está escrevendo aqui, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. Alguém aqui já tinha se desviado de uma fé não fingida, de uma boa consciência, de um coração puro. Alguém já tinha se afastado disso. Ainda no capítulo 1, versos 19 e 20, ele diz: conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé, e entre esses, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então ele cita aqui dois homens, Himeneu e Alexandre, que pelo que ele diz, rejeitaram a fé, rejeitaram a boa consciência, naufragaram na fé e agora estavam blasfemando de Deus, rejeitando totalmente aquilo que era a fé que uma vez eles professaram. Ainda no capítulo 5, no verso 15, ele vai dizer que já tinha algumas pessoas que se desviaram indo após Satanás. Alguém deixou Cristo, passou a seguir a Satanás. Ainda no capítulo 6, verso 10, depois no verso 21, o apóstolo Paulo fala sobre duas questões aqui que pode levar alguém a deixar a sua fé. A primeira, ele diz: o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Por causa do amor ao dinheiro, da ganância, alguém abandonou a fé. E no verso 21 ele fala da falsa ciência. E ele diz: a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Veja que então, diversas vezes aqui, na epístola a Timóteo, Paulo vai falar sobre alguém rejeitar a fé, se desviar da fé, se desviar de Cristo, abandonar a sua boa consciência, a sua fé. Aí está então a descrição de alguém que comete a apostasia. Apostasia então é uma rebelião contra Deus e uma rebelião contra os princípios da sua palavra. Alguém rejeita a salvação por Cristo, alguém rejeita a doutrina cristã, alguém rejeita a Bíblia, alguém rejeita Deus, e isso, alguém que antes era um cristão, que antes confessava Jesus, mas que chega a este ponto e se torna então um apóstata, alguém que abandona a sua fé. Paulo, escrevendo aqui no capítulo 4 que nós lemos, ele diz que quem está revelando que viriam os apóstatas é o Espírito Santo. Não é uma coisa que Paulo acha, não é uma coisa que ele percebeu simplesmente com a sua mente natural, mas ele vai deixar claro que é o Espírito Santo que está expressamente revelando, que está de uma forma muito clara,
dizendo que algumas pessoas iriam apostatar da fé, que alguns crentes que antes tinham a fé verdadeira, agora estavam negando esta fé. Quando nós olhamos para a questão da apostasia, e olhamos a palavra aqui no seu original, o que significa realmente apostasia? O verbo apostatar aqui, ele pode ser traduzido por afastar-se, abandonar, deixar, ir embora. Então sempre tem esta conotação de nasce. Ele denota um ato de você deixar alguma coisa que você tinha. Você ir para longe de algo que antes você estava perto. E isso é então a apostasia. Na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, este verbo é utilizado para falar diversas vezes de afastamentos de muitos tipos. Por exemplo, alguém pode afastar-se de alguém, simplesmente ir para distante de outro, como lá em Atos capítulo 15, o verso 38, diz o texto: mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Paulo e Barnabé estavam para iniciar a segunda viagem missionária. João Marcos tinha ido com eles na primeira, mas no meio do caminho abandonou a missão, e agora Paulo não queria mais levá-lo, e diz o texto então que Marcos tinha se afastado, tinha abandonado a sua missão. Aqui temos o mesmo verbo traduzido por apostatar. Ainda lá em Lucas capítulo 13, e o verso 27, diz: e ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Aqui o afastar-se é afastar-se de não ter mais nenhum relacionamento com alguém. Ainda nós vamos encontrar em Lucas capítulo 8, verso 13, a parábola do semeador. Diz assim: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Desviar aqui é a mesma expressão usada para apostatar. Fala de realmente deixar a sua fé. Ainda em Hebreus capítulo 3, o verso 12, há uma exortação do escritor dessa epístola, dizendo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Apartar aqui, afastar-se de Deus, é a mesma expressão usada para apostatar, para deixar, para abandonar, para ir embora. Veja então que o sentido desta expressão, deste verbo, é sempre você sair de um lugar, ou de alguém, ou de uma coisa que você estava perto, e agora você ir para longe. Você romper relações, você não ter mais uma comunhão, um relacionamento, você ir embora. Isso então, quando se faz em relação à fé que antes se professava, é o que a Bíblia chama, o que nós chamamos de apostatar. E as razões são diversas. Nos textos que lemos aqui, há sempre uma causa. Alguém, no caso daqueles que são representados pela semente que caiu junto às pedras, é a provação que faz com que ele se desvie. Em Hebreus 3:12 é um coração incrédulo, infiel, ou seja, a incredulidade. Em Atos 15:38 foi uma contenda que afastou Paulo e Marcos e Barnabé, e Marcos havia abandonado a sua missão por alguma razão. E aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, são os falsos ensinos pregados por pessoas que são falsos mestres, homens hipócritas, que dizem ser o que não são e que estão trazendo doutrinas de demônios. Este tipo de ensino é que está levando alguém a se afastar da fé, abandonar a sua fé cristã. Nós podemos ver então o perigo que há na apostasia,
porque ela consiste num movimento de descrença, num movimento de incredulidade voluntário para longe de Deus. Apostasia não é porque alguém foi expulso de casa, alguém foi forçado a abandonar a sua fé, alguém levou uma surra e por isso não pôde mais ser crente. Alguém foi morar num lugar onde não tinha cristãos e não pôde mais congregar-se. Não, apostasia é um movimento voluntário. É alguém que podia ter continuado, que podia continuar a sua fé, mas ele voluntariamente decidiu abandoná-la. Nós vamos encontrar aqui Hebreus capítulo 3, o verso 12, nós já lemos, mas vamos reler, que ele diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O escritor está exortando que ninguém tenha esse tipo de coração, ou seja, esse tipo de pensamento. E ele diz por quê? No verso 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Não basta começar a crer, tem que levar até o fim esta fé. Não basta apenas um dia estar em Cristo, é preciso permanecer em Cristo. Permanecendo até o fim é que nós nos tornamos realmente participantes de Cristo e herdeiros da salvação. Então nós temos que ter cuidado para nunca deixarmos o nosso coração se afastar de Cristo, se afastar de Deus. Então é necessário permanecer na fé. No texto de Hebreus, ainda no capítulo 6, ele fala de alguém que creu, que estava na fé, que tinha uma vida ativa na sua fé, que era participante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, mas caiu, abandonou a sua fé, apostatou. Veja o texto, Hebreus 6, verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Veja que essas pessoas aqui eram crentes. Diz que eles foram iluminados, ou seja, o Espírito Santo atuou no coração deles. Eles provaram o dom celestial, receberam a salvação. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo, aceitaram Jesus, o Espírito Santo veio morar neles. Eles provaram a palavra de Deus e o poder do século futuro, ou seja, a herança da vida eterna. Eles eram crentes verdadeiros, mas diz o texto que eles caíram. E porque eles caíram, agora é como se Jesus não tivesse morrido por eles. Eles rejeitam essa ideia. É como se para eles Cristo tivesse que ser crucificado de novo. Eles estão expondo Cristo à vergonha, ao vitupério, estão zombando da morte de Cristo. Então, para esses que procedem assim, não há nenhuma expectativa mais de salvação. A menos que eles se arrependam, a menos que eles voltem. Mas se eles rejeitarem também completamente a ação do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado e leva ele ao arrependimento, então não há mais como eles provarem a salvação. A apostasia, então, é algo que o homem decide, é algo que o homem deseja, que ele toma a iniciativa. Aqui eu quero citar Armínio, que ele diz: a deserção de um indivíduo, o abandono da fé por parte dele, não é causada pelo poder do inferno, e sim pela vontade daquele que cai. Porque o diabo não pode forçar ninguém a abandonar Jesus. Ele não pode forçar ninguém a deixar a sua fé. Ele pode tentar, ele pode trazer doutrinas erradas, heresias, como é o caso aqui no texto que nós lemos, doutrinas de demônios que estavam sendo pregadas ali. Mas o homem é quem decide em quem ele vai crer. Ele é que decide se vai permanecer na fé ou não, porque ele tem a graça de Deus para sustentá-lo e tem a tentação do inimigo.
Mas ele precisa então exercer a sua escolha, exercer o arbítrio que Deus lhe dá, para ele então decidir se permanece na fé ou se ele vai dar ouvidos a espíritos enganadores. Então, alguém aqui abandonou a fé. O Espírito diz que isso aconteceria. Há muitas expressões utilizadas no Novo Testamento para falar desse tipo de movimento de descrença para longe de Deus. Ele vai falar sobre sofrer naufrágio da fé. Aqui no capítulo 1, verso 19. Vai falar de perder o alvo. No capítulo 1 e no verso 6, ele diz que alguns se desviaram, perderam o alvo. João capítulo 6 vai falar de alguém que foi embora. João capítulo 15, o verso 6, vai falar de alguém que não permaneceu em Cristo. Olha o texto aí. Quem não permanece em mim é lançado fora com uma vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Alguém estava em Cristo. Alguém estava na videira, mas não permaneceu na videira. Por que não permaneceu? Por alguma razão, ele abandonou a sua fé. Isso equivale, então, à apostasia. Nós percebemos, queridos, que isto é um perigo que já existia na igreja naquela época. E em todas as épocas existe o perigo de alguém abandonar a sua fé. O Novo Testamento, então, está cheio de advertências para que ninguém deixe a sua fé, para que ninguém se afaste de Cristo, para que ninguém rejeite a graça, porque é um perigo muito grande que ronda os crentes, esta questão da apostasia. Aqui no primeiro versículo do capítulo 4, o apóstolo está dizendo que alguns apostatarão da fé. Nós vamos ver lá também em 2 de Pedro, capítulo 3, o verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Como aqui no caso da epístola a Timóteo, também lá na epístola de Pedro, ele vai dizer que tem homens que estão pregando coisas erradas, pessoas que estão trazendo engano, homens perversos, e que podem fazer com que algum crente se afaste da fé verdadeira, da boa doutrina, e acabe descaindo da sua firmeza. Por isso a necessidade de nós perseverarmos na fé. Ainda no capítulo 2, o verso 20, Pedro diz na sua segunda epístola: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando de alguém que conheceu a Jesus, que creu em Jesus e, portanto, foi salvo do mundo, do pecado. Ele continua: se ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Alguém conheceu a palavra, conheceu a fé, conheceu a salvação, mas se envolveu de novo nas coisas do mundo e acabou sendo vencido por elas. Agora, ele diz: o último estado é pior do que o primeiro. Ele estava melhor antes, agora está pior. Ele vai dizer que é como uma porca que volta à lama. Você pegou o porco, deu um banho, ele ficou bem limpinho, mas ele não resistiu e voltou para a lama. Assim é aquele que uma vez havia professado a fé em Jesus e agora volta às mesmas práticas do mundo e abandona a sua fé. E aí nós precisamos ter muito cuidado com isso. Como é que alguém chega a apostatar da fé? Geralmente isso começa com uma heresia. O que é uma heresia? É alguém que começa a acreditar, a pregar, a tomar para si um ensino errado das Escrituras.
Alguém que começa a ver um ensino equivocado das Escrituras, algo que se afasta daquilo que é a boa e a sã doutrina, isso é uma heresia. A heresia, ela diverge da apostasia apenas na questão do grau. Alguém começa com uma heresia e vai progredindo nela, e aí chega um ponto que não acredita mais nas doutrinas fundamentais da fé cristã e apostata da fé. O herege, geralmente, ele ainda diz que é cristão. Ele ainda diz que segue a Cristo. Mas se ele continua nessa sua heresia, pode chegar o dia que ele não acredita mais, pelo menos não acredita mais em Jesus como Salvador, como o Redentor, não acredita mais em Jesus como Deus. Ele pode até dizer que ainda valoriza Jesus, mas apenas como um homem, como um pregador, como um mestre. Então ele de fato abandonou a fé no Salvador Jesus Cristo. É possível, porém, que alguém negue a fé, como Pedro fez, num determinado momento, mas depois reafirme esta fé. Alguém pode até num momento de pressão, num momento de dificuldade, dizer uma palavra que está negando a fé. Mas isso não sendo de fato algo que está firmado no seu coração. Às vezes apenas num momento de desgosto, de raiva, ou talvez para escapar de uma situação difícil, como aconteceu com Pedro. Mas Pedro, saindo dali, já se arrependeu amargamente e voltou então a afirmar o seu compromisso com Cristo lá na praia. No capítulo 21 do Evangelho de João está registrado este episódio. Então alguém pode ir se afastando aos poucos, mas ele pode também reconhecer o seu erro e voltar. Mas se ele chegar ao estágio definitivo da apostasia, é muito difícil ele retornar, é muito difícil ele outra vez abraçar a fé em Jesus. Note que o que nós já vimos aqui, das pessoas que apostataram, que abandonaram a fé, é que antes eles tinham uma fé verdadeira. O que o apóstolo Paulo está falando aqui não é de um pagão que nunca confessou Jesus como seu Salvador. Não é de um ateu que não crê em Deus. Ele está falando de pessoas que eram crentes, que haviam crido. No capítulo 13, verso 16, ele está falando sobre Cristo e diz que Cristo manifestou-se em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Ele foi crido, as pessoas aqui creram em Jesus. Mas essas pessoas agora abandonaram a sua fé, apostataram da fé em Cristo. Elas então vão abandonar uma fé que elas já possuíam. Porque você não pode abandonar o que você não tem. Vamos dizer que você nunca teve um iate. Então você nunca vai abandonar um iate porque você nunca teve. Você nunca teve um caminhão. Você nunca vai abandonar um caminhão. Você só pode abandonar aquilo que hoje você tem. Então se alguém abandona a fé, é porque um dia ele professou essa fé. Professou uma fé verdadeira. Nós vemos outras ocasiões da Bíblia onde esse tipo de situação é retratada. Por exemplo, na parábola do semeador, que Jesus está falando sobre como as pessoas reagem quando recebem a boa semente, que é a palavra de Deus. E ele diz lá que uma parte da semente caiu sobre um terreno rochoso. Havia pedra por baixo e um pouco de areia por cima. A semente caiu e logo cresceu, mas depois murchou rapidamente. E ele diz que essas pessoas, as pessoas representadas por esse tipo de semente lá na parábola, elas receberam a palavra com alegria. Elas receberam a palavra. Elas creram de fato. Mas quando veio a provação, elas
se desviam, abandonam a sua fé. Nós vamos encontrar então alguns que creem por um tempo, mas que depois se desviam quando acontece uma provação, uma dificuldade na sua vida, como está aqui em Lucas capítulo 8 e o verso 13. Então, o problema da apostasia é que ela é cometida contra Deus. Mas diz aqui Armínio que ela é especialmente contrária a Deus quando ele é reconhecido como Deus e quando a pessoa que comete a apostasia havia se devotado por juramento à sua divindade e ao seu nome. É um cristão que antes professou a sua fé, que talvez foi batizado, que frequentava a igreja, que dizia que era cristão verdadeiro, que era crente, mas por alguma razão abandonou a sua fé. Esta pessoa cometendo a apostasia é de fato uma afronta contra Deus e algo muito sério. Alguns iriam apostatar, disse o Espírito Santo aqui por meio do apóstolo Paulo. E nós vamos ver que já no período aqui do escrito do Novo Testamento, algumas pessoas abandonaram a sua fé. O caso mais clássico é o caso de Judas Iscariotes, que lá em Atos capítulo 1, verso 24, eles dizem assim, os apóstolos estão orando e dizem: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Estavam ali dois homens, Matias e José. Qual desses dois tens escolhido para tomar um lugar nesse ministério apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar, se desviou para ir ao seu próprio lugar. Ou seja, ele desviou-se, e por ter se desviado, apostatado da fé, foi para a perdição, que é um lugar reservado para aqueles que abandonam a fé, para aqueles que se afastam de Cristo. Não é que Judas estava predestinado a se afastar de Cristo. Diz o texto aqui que ele se desviou. E o lugar para onde ele foi é aquele que já estava destinado para todos os que não têm Jesus ou para todos aqueles que o negam. Judas, então, é um caso clássico de alguém que creu em Jesus, que andou com Jesus, mas que depois, por alguma razão, abandona a sua fé. Aqui Paulo vai falar também sobre outras pessoas. Na segunda epístola, Timóteo capítulo 4, ele vai falar de Demas, que o abandonou porque amou o mundo. Aqui no capítulo 1 da primeira epístola, ele já falou de Himeneu e Alexandre, que se desviaram também da fé. Pedro vai falar também sobre falsos mestres, que lá na sua época também apostataram da fé. E ele diz, capítulo 2, verso 1 da sua segunda epístola: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Veja que a apostasia começa com uma heresia. E negarão o Senhor que os resgatou. Eles começam com uma heresia, mas já chegaram aqui à apostasia de negar o Senhor, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, que é o que está destinado para os rebeldes contra Deus. E no verso 15 ele diz: os quais, deixando o caminho direito, eles estavam no caminho, mas deixaram este caminho, eles erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozó, que amou o prêmio da injustiça. Aqui então está falando de alguém que era um cristão, professava a sua fé, mas que abandonou, apostatou da sua fé. Queridos, algo que nós precisamos estar frequentemente olhando para nós mesmos. Como está a nossa fé? Se nós permitirmos que esta fé vá esfriando, ou se nós deixarmos de alimentar-nos com a verdadeira palavra de Deus, nós podemos chegar a um ponto que
a fé não seja mais válida no nosso coração. Eu quero citar outra vez aqui uma frase do teólogo Jacó Arminio, que ele vai falar sobre a questão da permanência na fé. E veja como ele diz: é impossível que os crentes, desde que permaneçam fiéis, venham a perder a salvação. Um crente que permanece fiel nunca vai perder a sua salvação. Ele diz, porque se isso fosse possível, o poder que Deus decidiu empregar para salvar os crentes seria vencido. E Deus não pode ser vencido por ninguém. Aquele que está em Cristo não pode ser arrebatado de Cristo. Aquele que está na fé, firme na fé, fiel a Deus, não pode ser roubado a sua salvação pelo adversário. Mas ele continua: se os crentes apostatarem da fé e se tornarem incrédulos, é impossível que eles não se desviem da salvação. A salvação é só para os crentes. Se alguém deixar de ser crente, se alguém deixar a sua fé, se alguém abandonar a Cristo, então ele também abandona a salvação, porque só há salvação em Cristo. Não há como ele permanecer salvo se ele não estiver firme na fé em Cristo. Então não é uma questão apenas, queridos, de nós termos uma mente mais ou menos voltada para Jesus. É uma questão de nós perseverarmos na salvação ou não. Se você permanece fiel, se você permanece na fé, o inimigo não pode roubar a sua salvação. Mas se alguém abandona a fé, a salvação não está mais reservada para ele. Nós precisamos então entender aqui algo que é muito sério. Em quem nós vamos crer? Ou em que nós vamos acreditar? O homem então tem duas opções. Ele pode atentar para a voz do Espírito de Deus, e ele fala, aqui o texto diz que o Espírito expressamente está falando, ou nós alguém pode acreditar nos espíritos enganadores, que Paulo diz aqui que são doutrinas de demônios, que vêm através de homens hipócritas, ou seja, homens que aparentam ser piedosos, mas não são, que aparentam ser verdadeiros cristãos e ensinadores, mas não são, porque eles têm a sua mente cauterizada, a sua consciência cauterizada, não tem mais realmente a definição, não são mais sensíveis ao que é certo ou ao que é errado. Nós vamos ver essas coisas com mais calma aqui. É interessante que, assim como pela pregação da palavra de Cristo vem a fé, Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, isso gera fé no seu coração. Mas se você, em vez de ouvir a palavra de Deus, você ouve a pregação diabólica, o ensino errado, o ensino dos espíritos enganadores, então é daí que nasce o abandono da fé. Ninguém abandona a fé da noite para o dia. A questão é com que ele está alimentando a sua alma, em que ele está crendo, porque ele está ouvindo alguma coisa. E nós precisamos então ter cuidado, queridos irmãos. Muitas vezes, homens hipócritas. O que é um hipócrita? Alguém que aparenta uma coisa, mas não é. Homens hipócritas, pela própria religião, afastam outras pessoas de Deus. Nós vamos encontrar isso lá em Judas, versículo 4, ele diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja que ele diz aqui que alguém se introduziu na igreja, mas eram homens ímpios, que agora eles negam a Deus e negam a Jesus e estão aí pregando estas coisas. Nós precisamos ter cuidado, então, queridos, com aquilo que nós estamos trazendo à nossa mente. Nós vivemos uma época onde há
uma grande oferta de informação. Você abre aí as redes sociais e o que tem de vídeo de pregação, de ensino, de gente fazendo um vídeo ao vivo, de gente fazendo uma pregação. Hoje qualquer pessoa pode colocar um celular na sua frente e transmitir um vídeo. Mas nós precisamos ter muito cuidado em quem nós estamos acreditando. O que é que nós estamos ouvindo? Porque alguém pode até parecer que está pregando a fé verdadeira e está desviando alguém da sã doutrina. Foi o que aconteceu aqui, o apóstolo Paulo está alertando. Pessoas que estão trazendo um ensino errado. Aqui, no caso deles, o ensino errado é que eles estavam proibindo o casamento e ordenando que não se comessem algumas coisas. Provavelmente já era o início daquele movimento que depois seria conhecido como gnosticismo, que pregava que o corpo era mau e somente a alma é que era boa. Nós vemos então, queridos, que há um grande perigo se nós não tivermos o cuidado de selecionarmos bem aquilo que nós estamos ouvindo. Que tipo de mensagem, que tipo de pregação, que tipo de coisa nós estamos colocando dentro da nossa mente. A quem nós estamos dando ouvidos. Isso pode fazer um estrago muito grande na fé de alguém, se ele não tiver cuidado. Então o apóstolo aqui está avisando a Timóteo, para que ele tivesse cuidado em relação à igreja, quanto ao ensino equivocado de homens hipócritas, que traziam prejuízo para a fé. Estes homens, ele diz, eles estão com a sua consciência cauterizada. Cauterizar é quando você pega um ferro quente e queima alguma coisa. Queima, por exemplo, uma ferida. Você queima uma ferida para que possa fechá-la com ferro quente. Isso se chama cauterizar. O problema é que isso geralmente também destrói os nervos ou a parte sensitiva daquele tecido e você não sente mais nada naquela área que foi ali queimada, cauterizada. Então, os apóstatas aqui, aqueles que abandonaram a fé e que pregavam ensinos de demônios, eles tinham a sua consciência. E consciência aqui é a sua consciência moral. O conjunto de escrúpulos, de princípios que alguém tem. Como está lá também em Tito, capítulo 1, verso 14, que ele diz que, assim como ele instruiu a Timóteo, também instrui a Tito, que ele não deve dar ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Veja como é perigoso escutar qualquer um por aí. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. A sua consciência está contaminada, ou seja, eles estão com os seus princípios morais completamente desvirtuados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Era alguém que ainda se dizia cristão aqui. Alguém que ainda dizia que acreditava em Deus, mas nega isto com as suas obras. Porque ser crente não é apenas dizer, ser crente também é viver de acordo com a palavra de Deus. Ser crente não é dizer eu gosto de Jesus, ser crente é imitar Jesus. Ser crente é viver como Jesus. Isso é o verdadeiro cristão. Então, o cristão verdadeiro, queridos, ele precisa manter a sua fé e a boa consciência. Uma consciência pura. O que é uma consciência boa, uma consciência pura? É uma consciência que está de acordo com a fé. Ou seja, ele tem princípios morais que estão de acordo com o que diz a palavra de Deus.
Quando você aplica a palavra de Deus à sua vida, traz os princípios dessa palavra ao seu coração e procura viver de acordo com ela, então a sua consciência, ou seja, os seus princípios estarão realmente fundamentados na verdade da palavra de Deus e você terá uma boa consciência, uma consciência pura. É assim que deve ser um cristão. Como é que nós podemos então evitar, queridos, a heresia, a apostasia? Que tipo de antídoto nós podemos tomar, né? Antídoto é algo contra um veneno. Como nós podemos então combater esse tipo de coisa? Timóteo, então, ele é exortado a permanecer firme na fé. Ele é exortado também aqui a ler a palavra de Deus. Veja que no capítulo 4 ainda, o apóstolo Paulo diz, no verso 6, que ele foi criado com as palavras da fé e da boa doutrina que ele tem seguido. Que ele deve rejeitar as fábulas profanas. Que ele deve exercitar-se em piedade. Diz também que ele deve ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Diz também aqui no verso 15 que ele deve meditar nessas coisas, deve ocupar-se dessas coisas, de ler a palavra de Deus. E no verso 16 que nós já lemos, diz que ele deve ter cuidado de si mesmo e da doutrina, e perseverar nestas coisas. A palavra de Deus, o ensino bom, a sã doutrina e a prática da fé é o que faz com que nós sejamos vacinados contra as heresias e contra a apostasia. Timóteo, então, deve ser aqui um bom ministro, deve ser nutrido pelas palavras da fé, da boa doutrina e perseverar nessas coisas para salvar-se a si mesmo, ou seja, continuar firme na fé que leva à salvação e também aos outros. Porque se alguém dá ouvidos a uma pregação que não é a genuína pregação da palavra de Deus, ele pode afastar-se da fé verdadeira e perder a sua salvação. Nós precisamos entender então, queridos irmãos, a melhor maneira de combater falsos ensinos é com o verdadeiro ensino. A melhor maneira de combater as heresias é aprendendo a palavra de Deus verdadeiramente. É fortalecendo a fé para não ser surpreendido por nenhum ensino diabólico. Quanto tempo nós temos dedicado da nossa vida para ler a palavra de Deus? Com que frequência nós estamos na casa de Deus, no culto de ensino, como hoje, aprendendo a palavra de Deus? Muitos irmãos não estão aqui. E quando não estão aqui, deixam de fortalecer a sua fé. Deixam de vacinar-se contra os falsos ensinos. Porque quando você aprende o ensino verdadeiro, você está sendo vacinado contra um falso ensino. Alguém por aí afora falsifica cédulas, falsifica dinheiro. E sabe como é que alguém é treinado para reconhecer uma nota falsa? Ele não estuda as notas falsas. Ele estuda as notas verdadeiras. Uma nota verdadeira tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Tem essa marca, tem essa fita, tem essa inscrição. Quando ele sabe tudo sobre como é uma nota verdadeira, aí fica fácil dele descobrir quando é uma nota falsa. Porque ele pega a nota falsa e vai olhar se tem as coisas que deveria ter uma verdadeira. Se não tiver, então ele já identifica. Da mesma maneira, queridos, quando você tem a verdadeira doutrina no coração, quando você está alimentado pela palavra de Deus, quando você tem o bom ensino da fé cristã no seu coração, os falsos ensinos não vão encontrar espaço na sua vida, porque você vai logo rejeitá-los. Não, isso aí não foi o que eu aprendi, não. Não, isso aí não é o que a Bíblia diz. Não, isso aí não é o que o pastor ensinou. Não, isso aí não é o que está na verdade da palavra de Deus. E aí você vai rejeitar. Agora, muitos crentes hoje, que não querem mais ir à igreja, acham que talvez se ficar em casa e assistir uns vídeos no YouTube, ele vai alimentar a sua fé. O problema é, quem é que está pregando lá? Que doutrina está sendo ensinada lá? Que tipo de ensino está sendo pregado ali? Não basta você assistir umas 4 ou 5 lives de alguma
pessoa que se diz cristã no Facebook ou no YouTube. É preciso aprender a doutrina cristã, sã, genuína, verdadeira, fundamentada na palavra de Deus. E nós vamos encontrar isso nas igrejas que professam realmente a fé verdadeira em Cristo. Então, não deixe de vir para o culto de ensino, para fortalecer a sua fé e você ficar, então, vacinado contra os falsos ensinos. Porque tem muita gente por aí ensinando coisas erradas. Às vezes até para tentar atrair a sua oferta, para você mandar um dinheiro para ele lá. Ou para afastar alguém da fé cristã verdadeira, atraindo ele para uma outra igreja que tenha uma novidade ou alguma coisa diferente. Mas a doutrina cristã é a mesma, queridos. Não mudou e não vai mudar. Jesus deixou os princípios que os apóstolos nos ensinaram. Esta tradição deve ser mantida. Alguém fala de tradição de uma forma negativa. Tradição, queridos, é a herança que nós recebemos. E nós recebemos essa tradição dos apóstolos, daqueles que depois deles estudaram a Bíblia Sagrada. Não podemos abandonar esta fé e esta crença verdadeira, essa maneira de entender as Escrituras, porque isto nos foi passado por homens piedosos que receberam do Espírito Santo a iluminação e aqui no caso de Paulo a inspiração e a revelação para trazerem para nós este ensino verdadeiro. Então, queridos irmãos, nós precisamos ter cuidado com a apostasia. Apostatar é repudiar, é abandonar deliberadamente a fé. Não é alguém que foi forçado a isso, mas alguém que, de sua livre vontade, escolheu abandonar a fé que um dia professou. Talvez porque ele começou a dar ouvidos a ensinos diabólicos, a ensinos errados, a heresias. E há um grande perigo, então, se nós não vigiarmos os nossos ouvidos, os nossos olhos, se não vigiarmos aquilo que está alimentando a nossa mente, a nossa alma. O cristão verdadeiro, ele deve permanecer na fé verdadeira em Cristo, e deve exercitar-se na piedade. O que é piedade? Piedade é aquela vida diante de Deus, aquela vida de alguém que reconhece Deus em tudo e que vive, portanto, como se estivesse o tempo todo sob a vista de Deus. Viver a fé é a piedade. E nós precisamos fazer isso. Não basta lermos a palavra, andarmos com a Bíblia debaixo do braço. Nós precisamos viver como cristãos, não só na igreja, mas fora dela, em todo lugar. Mas se nós não alimentarmos a nossa fé, nós seremos alimentados por outra coisa. Há muitos crentes que preferem ir àquele culto mais fervoroso, mais animado, ou onde alguém traga uma palavra profética. Tudo isso é bom, queridos. E eu creio em profecia porque a Bíblia diz que Deus fala e usa alguém na profecia. Mas até mesmo os profetas precisam aprender a palavra de Deus, porque ela sim é o alicerce para a vida cristã. Alguém pode até ouvir uma falsa profecia e se afastar da fé verdadeira, mas se alguém ler a palavra de Deus e realmente interpretá-la corretamente, ele ficará firme na fé. O alimentar-se da palavra de Deus com a verdadeira doutrina fundamentada na Bíblia Sagrada é o antídoto para nós nunca nos deixarmos levar pelo engano de muitos que estão por aí pregando algo diferente, mas estamos firmes na fé que hoje nós professamos. Como é que está a sua fé? A sua fé está bem? Como é que está a sua alma? A sua alma está bem alimentada? Existem cristãos, infelizmente, que a sua alma passa fome. Só dá a ela um pouquinho de comida uma vez por semana e olhe. Se ele alimentasse o seu corpo da mesma maneira, já teria morrido. E por que é que a sua alma não está correndo o risco de morrer? Talvez esteja.
Então nós precisamos ser mais perseverantes em estudar a palavra de Deus, ser mais perseverantes em ouvir a boa doutrina cristã, ser mais perseverantes em estarmos aqui na igreja no dia da escola bíblica, no dia do culto de ensino, no dia que nós reservamos para aprender a palavra de Deus. É bom estar também no dia da oração, no dia da campanha, no dia da consagração, mas é preciso crescer na graça e no conhecimento para que nós não sejamos enveredados, enredados por qualquer tipo de ensino que se prega por aí, por qualquer palavra de alguém que não está fundamentada na Bíblia Sagrada. E corremos o risco de perdermos a nossa segurança, de nos afastarmos aos poucos de Cristo, até que não reste mais uma fé verdadeira em nós e cheguemos a abandonar Jesus, deixar a nossa fé, desviar-nos do caminho do Senhor, como aconteceu e como acontecerá com muitos, mas que Deus nos guarde, e que o Senhor lhe abençoe, e que você alimente a sua fé, e que você preserve a doutrina no seu coração, e que você tenha prazer em estudar a palavra de Deus, para que você permaneça cada dia mais firme nesta palavra, e nunca venha afastar-se de Jesus, nem decair da sua salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.